Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui finalmente pra gravar a minha review de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Finalmente eu consegui assistir o filme depois de uma semana e pouquinho do lançamento oficial. E nesse vídeo aqui eu vou dar a minha review e as minhas primeiras impressões do filme, talvez. E bom, antes de começar o episódio de hoje, eu só queria deixar claro mais uma vez que sim, esse vídeo vai conter spoilers do filme inteiro, basicamente. Se você não quer tomar spoilers, se você não quer saber da história do filme, eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo agora, corre lá pro cinema, assiste o filme, volta pra casa e aí continua esse vídeo. Mas agora, sem muita enrolação, já vamos direto pro vídeo que eu quero tentar fazer uma coisa mais dinâmica. E também lembrando que essa aqui é a minha review, contendo a minha opinião. Eu não tô invalidando a opinião de ninguém, eu não tô falando que ninguém tá errado, eu só tô contando a minha experiência, o que eu achei e o que eu senti vendo esse novo filme. Então é basicamente isso, já vamos direto pro vídeo. Bom, pra começar essa review aqui, o que eu achei do filme? Cara, esse filme não é pra mim. Eu entendo quem tenha gostado, eu entendo quem tenha falado que é um filme muito bom, muito divertido, talvez um dos melhores da Marvel, aí eu já não concordo, mas eu entendo quem tenha gostado. Só que esse filme não funcionou pra mim, ele não necessariamente me agradou, nem me fez conectar muito com essa história, com esses personagens, então eu não gostei muito desse filme. No final do vídeo eu vou dar minha nota, mas antes disso eu vou dar aqui alguns pontos positivos e negativos relacionados ao filme. Acho que o primeiro ponto positivo e que é inegável é que esse é um filme divertido. Por mais que eu não tenha me conectado muito com a história, não tenho como negar que é um filme divertido, é um filme bom pra você passar seu tempo, pra você reencontrar esses personagens, né? E o filme não para. Desde que ele começa até a última cena, é basicamente ação atrás de ação, atrás de ação, atrás de ação. Eu entendo quem não tenha gostado muito desse estilo de filme, dessa forma de filmagem, porque é muito frenético, as coisas acontecem muito rápido, não tem muita explicação. Pra mim funcionou muito bem. Essa perspectiva nova que eles colocaram no filme funcionou muito melhor do que aqueles filmes padrõezinhos que eles falam, ah, vamos pra tal lugar, e daí eles aparecem entrando no carro, dirigindo, conversando, fazendo piada enquanto isso, chegam no lugar, entram no lugar e aí sim vai acontecer a ação. Eu preferi muito mais esse filme porque eles falam e já acontece. Por exemplo, logo no começo do filme, o Doutor Estranho fala, nossa, preciso conversar com a Wanda. A cena corta e ele já tá conversando com a Wanda. Eu prefiro muito mais esse estilo, sem enrolação, sabe? Eles falam da ação e a ação já acontece, do que ter todo o lenga-lenga padrão. Então assim, pra mim isso funcionou muito bem e foi o melhor atributo que esse filme teve. O segundo ponto positivo aqui que eu quero falar são os personagens principais. O Doutor Estranho e a Wanda nesse filme brilham demais. Eles simplesmente são a melhor versão dos próprios personagens. O Doutor Estranho é o mago que a gente sempre quis ver. Desde o primeiro filme dele, em todas as aparições dele, esse aqui é o mago supremo. É o personagem do Doutor Estranho que a gente estava esperando em todos os filmes. Não é aquele Doutor Estranho que fica segurando água na batalha inteira de Ultimato. Também não é o Doutor Estranho que erra um feitiço de esquecimento porque tem um adolescente birrento falando no ouvido dele. Ou que fica preso na própria dimensão por metade de um dia. Não, é um Doutor Estranho mago mesmo, forte, poderoso e competente. A gente vê vários poderes novos dele, poderes que ele meio que conjura monstros de outras dimensões, assim como ele faz lá em What If, e que funcionam muito bem. A Wanda, aqui nesse filme, agora entrando em um spoiler gigantesco, ela tá caminhando pra ser uma das melhores vilãs que tem no MCU. Tudo que foi colocado lá em Era de Ultron, aquele comecinho dela ser uma vilã, mas ser uma vingadora, ser do mal, mas ser do bem, e toda a jornada dela em Guerra Civil, em Guerra Infinita, em Ultimato, em WandaVision principalmente, trouxeram ela para esse momento, para ela funcionar como essa vilã, como essa bruxa extremamente poderosa, e que nesse filme o personagem dela brilha demais. Pra mim, no momento, o Doutor Estranho e a Wanda são os dois melhores personagens de longe que tem no MCU. E lógico, a gente não podia deixar de falar também da nova adição ao universo cinematográfico da Marvel, que é a América Chaves. Ela também é uma das protagonistas desse filme, na verdade, a história inteira gira em torno dela e da Wanda, e cara, ela é simplesmente a melhor coisa que a Marvel adicionou na fase 4 até hoje, e também a única delas que funciona, porque a atriz dessa personagem é muito boa, funciona muito bem,
todos os momentos que essa personagem aparece, a gente se importa com ela, a gente quer que dê certo, não quer que ela morra, sabe? Não quer que a Wanda consiga pegar ela. Ela tem umas tiradas legais também, o relacionamento dela com o Doutor Estranho funciona muito bem, mesmo que não tenha o desenvolvimento que todos os filmes mostram, mas só o tempo que eles estão conversando você já entende e você já sente os dois personagens. Então ela simplesmente é a melhor adição do MCU até esse momento, o melhor personagem que eles colocaram, e eu tô muito investido na história dela. Eu quero ver mais dessa personagem. E também a gente não pode deixar de falar do Wong, que lógico, tá maravilhoso, assim como em todos os filmes que ele aparece, né? O Wong não tem muito o que falar. Agora entrando pro meu terceiro ponto positivo, que é sim a direção do Sam Raimi, que foi o segundo diretor escolhido para fazer esse filme, né? O Sam Raimi, que é o diretor da primeira trilogia do Homem-Aranha, de Evil Dead, mais 1 trilhão de filmes de terror. Ele foi a escolha perfeita para fazer esse filme. É um diretor competente, criativo, que sabe fazer filme, mas tem um problema, porque, lógico, é um filme da Marvel. Lógico que o Kevin Feige ele tá segurando as rédeas dele o tempo inteiro, e na maioria do filme a gente não vê nem um pouco do Sam Raimi ali, sabe? A gente não vê o dedo dele. Mas, quando ele coloca o dedinho, quando ele cria a cena, quando ele coloca essas pegadas de terror que o filme tem, funciona bem demais. Todas as cenas de susto, de jumpscare, a criação de atmosfera que ele faz, funciona demais. Com certeza, a direção do Sam Raimi salvou esse filme, porque se não fosse por ele, esse filme seria só mais um filme genérico do Doutor Estranho e da Wanda e de cão correndo atrás de gato que tem na Marvel. Então, de verdade, parabéns, Sam Raimi, porque ele de verdade consegue criar atmosfera, consegue criar o build-up para cenas, principalmente as cenas de terror, né, como eu já falei, e tudo que você vê a assinatura dele funciona muito bem. Eu também queria deixar só uma menção honrosa aqui para falar sobre as escolhas artísticas que ele faz. Em 2 cenas específicas eu queria falar. Uma que eu vi muita gente criticando, que é quando a Wanda mostra a realidade dela toda destruída, o que tá acontecendo com ela, e daí tem uma transição que o Wong vai entrando no frame e tudo vai se esfumaçando atrás, e daí revela o Karmatage, que é onde ele tá. Eu vi muita gente criticando e, cara, não faz muito sentido. Talvez seja uma transição um pouco brega, vamos colocar um pouco brega. Mas o que é especial dela é que ela dá um ar diferente pra esse filme, porque a gente consegue ver que esse filme não vai ser a mesmice de a única transição que tem é câmera corta e outra cena aparece. Então só nessa transição você já vê que é algo um pouco diferente da perspectiva da Marvel. Pra mim funciona muito bem. Mas eu queria deixar aqui a minha menção rosa pra cena que o Doutor Estranho e a América Chaves chegam no QG dos... Aqui já vai o maior spoiler possível no QG dos Illuminati, que sim, eles estão no filme, e o Mordo começa a contar tudo que a Wanda consegue fazer com o Darkhold. Qual seria o poder máximo da Feiticeira Escarlate. E aqui a gente tem uma sequência de montagem com justaposições de imagens que funcionam bem demais e é linda. O tempo que ele teve que parar pra pensar, pra fazer o design inteiro dessa cena é fenomenal. Eu não vou me adentrar muito, eu não vou mostrar essa cena também, porque eu simplesmente não vou colocar clipes de filme gravado no cinema aqui pra vocês, mas quem assistiu sabe o que eu tô falando. Ele cria vários centros de atenção na tela, um deles sendo o rosto do Mordo, que fica mais ou menos aqui na tela do cinema, contando o que tá acontecendo, e em cada lado a gente tem o Doutor Estranho reagindo e a América Chaves reagindo. Enquanto ele tá contando a história, a gente vê várias imagens que ele brinca até com a opacidade da imagem, pra não ficar uma cena poluída, sabe? Então ele mostra algumas velas aparecendo, mostra a Wanda no meio fazendo feitiço, mostra o Darkhold se abrindo e fica lindo. Simplesmente é uma montagem com sobreposição de imagens em cima dela, mas que não fica confuso, não fica feio e que dá pra entender perfeitamente tudo o que tá acontecendo com centros de atenção que ele coloca na tela. E mais do que isso, ele vai brincando com esse centro de atenção, porque começa aqui com o rosto do Mordo e conforme as imagens vão passeando pela tela, vão dançando pela tela, o centro de atenção vai mudando e forma quase um espiral. E ele vai fazendo esse espiral, até ele voltar pro centro de atenção, que é o rosto do Mordo, e a tela inteira se escurece e fica só uma bolinha assim que a gente vê o rosto do Mordo. Essa cena é fenomenal, simplesmente fenomenal. Eu queria deixar isso aqui bem claro, porque essa foi uma das melhores sequências que tem no filme. Bom, passando pro próximo ponto positivo, eu queria falar sobre a
outras sequências de ação nesse filme e uma em específica que é muito criativa. Todas as sequências de ação são muito boas. E principalmente as sequências de ação que se derivam das sequências de terror, das sequências de susto. São muito boas porque aquilo que eu falei no primeiro ponto, o Doutor Estranho, no poder máximo, tá lutando contra a Wanda no poder máximo. Você já imagina como que vai ser o embate desses personagens. É muito foda de assistir. Esses dois personagens são muito fodas. Então todas as sequências de ação realmente são divertidas e são interessantes. E aqui falando da cena em específica, eu queria falar sobre a cena da batalha musical do Doutor Estranho contra o Doutor Estranho do Mal quase no final do filme. Essa cena é de uma criatividade tão absurda. Eu não entendo as pessoas que ficaram reclamando dessa cena, falando que não tinha nada a ver, que coisa ridícula, porque cara, essa cena é justamente o diferencial desse filme. Essa cena é o ponto alto desse filme para mostrar que isso aqui não é só briga de porrada entre super-herói, porque são dois magos no mesmo nível, as duas versões do mesmo mago lutando com mágica. Eles não saem dando porrada um no outro que nem no primeiro filme do Doutor Estranho. São dois magos extremamente fortes lutando um com o outro, e daí a gente tem essa sequência maravilhosa, essa sequência musical que pra mim funciona demais no filme. E aqui pro meu último ponto positivo que eu queria falar é pra atuação do Benedict Cumberbatch. Cara, o que esse homem faz nesse filme, não só no personagem do Doutor Estranho principal, mas em todas as versões do Doutor Estranho, é absurdo. E aqui voltando pra cena musical que eu acabei de comentar, a gente tem a interação do mesmo personagem, do mesmo ator, contracenando. E mesmo sendo o mesmo personagem e o mesmo ator, o Benedict Cumberbatch consegue atuar completamente diferente, consegue dar um tom completamente diferente pros dois personagens ao mesmo tempo. É lindo, é simplesmente lindo. E aqui sim, nesse filme, ele dá uma aula de como contracenar consigo mesmo. Cough, cough, Cavaleiro da Lua. Mas enfim, são basicamente esses os meus pontos positivos que eu gostaria de falar, e como tudo que é bom dura pouco, eu vou entrar aqui para os meus pontos negativos, que eu tenho bastante coisa para falar. Bom, primeiro ponto negativo é sobre a história desse filme. Esse filme tem 2 horas de duração. 2 horas e basicamente nenhuma história. A única história que existe nesse filme é no comecinho, quando a América Chaves pula pro nosso universo e o Doutor Estranho vai atrás da Wanda, e então a Wanda revela que ela que tá atrás da América Chaves pra recuperar os filhos dela. Essa é basicamente a história do filme, que é apresentada em, 15 minutos. Os 15 primeiros minutos do filme são para apresentar essa história, e depois as 2 horas restantes é basicamente uma perseguição da Wanda contra o Doutor Estranho, e não acontece nada. É só luta atrás de luta atrás de luta, e eles usam esse ritmo acelerado para mascarar a falta de história. Porque como esse filme não tem nada para contar, eles colocam cena atrás de cena atrás de cena, o que eu tinha elogiado muito, que é esse ritmo acelerado, mas eles usam isso pra gente esquecer que esse filme não tem história, pra gente ficar perplexo ali, vidrado na ação e luta e morte, não sei o que, pra gente esquecer que na real esse filme não tem motivação, que ele partiu de lugar nenhum pra chegar em lugar nenhum. Não só a falta de história, mas agora puxando pro meu segundo ponto negativo, é a falta de coerência narrativa. Pra começo de conversa, a gente acompanha a história da Wanda tentando roubar os poderes da América Chaves pra poder se conectar com uma versão do multiverso dos filhos dela. Tá bom, ela quer se conectar com os filhos dela, beleza, isso aí tá ótimo. Mas e o Visão? A série de WandaVision inteira se passava em torno da família dela, do Visão e dos filhos dela. No final de WandaVision, a gente vê que o Visão original foi reconstruído e fizeram a versão branca, né, o Visão branco. E daí ele tem uma luta lá com o Visão que ela criou e ele simplesmente vai embora. E cadê o Visão nesse filme? A Wanda simplesmente esqueceu o amor da vida dela? Ela criou o Visão porque ela tava sentindo falta dele, porque ela amava ele? E nesse filme, por que ela não tentou procurar uma versão do Visão de outro universo, de outra realidade? Entende? Então a motivação que eles emprestaram de WandaVision pra a Wanda ter nesse filme, metade funciona e metade não funciona. Porque ela simplesmente esquece o amor da vida dela e vai atrás dos filhos, sabe? Não faz muito sentido. Principalmente quando a gente viaja pra dimensão dos Illuminati, que ela faz aquele controle mental, o Dreamwalk, na outra versão dela, e tem a Wanda na mesma casa de Westview com as crianças da mesma forma. Cadê o Visão? Da onde que vieram essas crianças? Então assim, isso aí já é uma incoerência extremamente grande. Mas seguindo aqui para outra cena, a gente tem a cena de apresentação dos Illuminati, que é maravilhosa a apresentação deles.
você vê todos esses personagens unidos, o Professor Xavier, o Reed Richards, o Raio Negro, a Capitã Carter e a Capitã Marvel, que aqui é a Maria Rambeau, é simplesmente maravilhoso, e principalmente eles apresentando o grupo de Illuminati. Cara, é tudo que um fã da Marvel, um fã de super-heróis sempre quis ver, é a junção do X-Men com um Quarteto Fantástico no MCU. É maravilhoso. Mas aí entra uma das maiores incoerências do filme. Quando o Reed Richards é apresentado, a primeira frase que falam é: "Esse é o homem mais inteligente do mundo". Aí tá, acontecem umas discussões lá e a Wanda chega pra matar todo mundo. O Senhor Fantástico, o Raio Negro, a Capitã Carter e a Capitã Marvel se reúnem pra impedir a Wanda. Aí a primeira coisa que o Reed Richards fala pra Wanda é o seguinte: "Wanda, o único jeito da gente te vencer é se o Raio Negro falar, porque ele vai te desintegrar". Aí sabe o que a Wanda faz? Ela costura a boca do Raio Negro. E pronto, acabou. O homem mais inteligente do mundo, que foi apresentado como o homem mais inteligente do mundo, falou o único jeito, ele simplesmente falou pra Wanda o que fazer pra ela não morrer. Só que não para por aí, porque o Raio Negro tá com a boca fechada, fala, e com o poder dele, ele explode a cabeça dele. Só que como que isso seria possível? Só pelo fato dele usar a voz dele pra destruir as coisas, pra desintegrar as pessoas, o corpo dele já tem que ser autoimune a esse poder, porque a voz dele sai de dentro do corpo dele. Então se ele falasse pra dentro, como que ele se mataria, sendo que ele necessariamente tem que ser imune ao poder dele pra ele poder usar o poder dele? Mas as incoerências não param por aí, porque ela vai lá, dilacera o Senhor Fantástico, tudo bem, não tem muito o que ele fazer contra ela, parte a Capitã Carter ao meio com o escudo dela, também tudo bem, não tem o que uma super soldada fazer contra a Wanda, mas aí chega a Capitã Marvel. A Capitã Marvel é a única desses personagens que peita a Wanda. As duas soltam poder uma contra a outra, dão porrada e as duas se peitam. Aí ela ataca a Capitã Marvel no chão, derruba uma estátua e a Capitã Marvel morre. Cara, a Capitã Marvel é um ser de poder cósmico. Ela não morreria com uma estátua caindo em cima dela. Muito pelo contrário, ela peitou os poderes da Wanda. Ela só colocaria a mãozinha pra cima e explodiria a estátua. Era simples. Mas tudo bem, porque ainda não acaba as incoerências. Porque logo depois, o Professor Xavier chega e entra na mente da duplicata da Wanda, né? Da Wanda que é a nossa Wanda tá controlando a mente. E lá dentro, o Professor Xavier simplesmente é morto em uma batalha mental contra a nossa Wanda. Cara, o Professor Xavier, um dos mutantes mais poderosos que tem, capaz de controlar todas as mentes da Terra de uma vez, ele simplesmente perde em uma batalha mental contra a Wanda. E outra, se fosse na cabeça da nossa Wanda, se ele tivesse entrado na mente da nossa Wanda, até podia ter uma explicação que a mente é dela, então ela tá mais poderosa, ela tá no auge dos poderes dela e não sei o que. Mas não, ela tá controlando a mente de outra Wanda, o Professor Xavier entra na mente dessa outra Wanda e ele é morto em uma batalha mental. Se era impossível ela matar o Raio Negro, se era impossível ela ter matado a Capitã Marvel daquele jeito, mais impossível ainda seria ela ganhar de uma batalha mental contra o Professor Xavier. Mas tudo bem que as incoerências dessa sequência não acabam ainda, porque o Doutor Estranho e a América Chaves conseguem fugir e eles saem correndo lá por um corredor fugindo da Wanda. A gente viu a Wanda voando o tempo inteiro, não só no nosso universo, mas nesse universo também, ela saiu voando até chegar no QG ali dos Illuminati. Ela voou enquanto lutava com a Capitã Marvel, ela usou todos os poderes dela, segurou as pessoas, explodiu as pessoas, e quando ela vai correr atrás do Doutor Estranho e da América Chaves, ela tá com a perna meio machucada e ela sai mancando, como se fosse um zumbi. Por que ela não usou os poderes dela pra sair voando? Pode usar a desculpa, ela tava cansada, usou muito dos poderes dela nessa batalha, então esgotou meio a magia. Tudo bem, a gente pode deixar isso passar. Mas por que ela simplesmente não esticou a mão e segurou eles enquanto eles estavam correndo? Ela fez isso em diversos momentos do filme, em diversos personagens, e quando chega contra o Doutor Estranho e América Chaves, ela não consegue segurar os dois com a magia dela. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parando de falar das incoerências aqui, vamos puxar para o nosso próximo ponto negativo, que é a sequência final desse filme e a lição de moral que esse filme quer dar. Primeiro falando sobre a sequência final. O que acontece na sequência final? A gente tem a luta da Wanda contra o Doutor Estranho, que o Doutor Estranho tá usando o Darkhold em uma cena maravilhosa, tá usando o Darkhold para manipular outra versão dele que tá no nosso universo, contra a América Chaves e o Wong junto também. E a gente pode até comentar outra incoerência, que é o Wong ter ajudado a Wanda. Ela simplesmente mata todo mundo que tá no Karmatage, todos os magos ali presentes que estão ajudando o Doutor Estranho e o Wong, e pra ela convencer ele a ajudar, ela simplesmente pega 4 personagens aleatórios e começa a torturar eles. E aí o Wong, sendo o Mago Supremo, protetor da nossa realidade, ele
ele fala, não machuque essas pessoas aleatórias que a gente nem sabe quem é, eu vou te levar à única fonte de poder pra te deixar poderosa e pra ganhar nesse filme. E daí leva ela até a montanha que tá escrito Darkhold nas paredes, não sei o que. Quando chega lá, ele fala, eu não posso usar meus poderes aqui, a gente vai ter que ir andando até em cima da montanha. Aí a Wanda taca ele de cima da montanha, e sabe o que acontece? Enquanto ele tá caindo, ele tá com uma faquinha com poder. É tipo uma corda com poder que pega lá em cima da montanha, e daí ele simplesmente passa as 2 horas de filme escalando essa montanha. É a mesma coisa que fazem com o Doutor Estranho lá em Homem-Aranha 3. Eles querem se livrar do Doutor Estranho porque o Doutor Estranho é muito poderoso, então eles prendem ele por metade do filme de uma forma que não faz nenhum sentido. A mesma coisa com o Wong. A Wanda taca ele da montanha e ele passa 2 horas do filme escalando a cordinha dele. Por que ele não usa um poder? Por que ele não tenta uma forma diferente? Sabe, se ele tava caindo, ele tava fora da montanha, então usa o poder pra ele voltar pra outro pico longe dessa montanha. Enfim, não faz sentido, mas o que eu queria falar da sequência final? A Wanda tá lá quase matando todo mundo, chega o Doutor Estranho pra América Chaves e fala assim, você é a única que pode deter a Wanda, vamos lá. Aí a América Chaves fala, eu não consigo, eu passei o filme inteiro tentando usar meus poderes de forma consciente, mas eu não consigo. Aí o Doutor Estranho vira pra ela e fala assim, você é poderosa, você consegue sim. A América Chaves se levanta e começa a dar porrada na Wanda, começa a abrir portal do jeito que ela quer. Cara, se fosse tão fácil assim, por que no começo do filme o Doutor Estranho falou, vai América Chaves, você consegue, acredite em si mesmo. E pronto, não teria essas 2 horas de perseguição, a América Chaves já teria conseguido. Aí vem outra pergunta, por que em vez de ficar fugindo de forma aleatória, por que o Doutor Estranho não tentou ajudar a América Chaves a entender os poderes dela? Ou a própria América Chaves tentou controlar os poderes dela, ela não faz isso em nenhum momento, ela só fala que não consegue e fica por aí. Aí chega no final do filme, o Doutor Estranho fala, não, você consegue minha filha, vai na fé. E daí pronto, resolve, ela consegue controlar todos os poderes dela. Mas não acaba por aí, porque ela chega pra Wanda, cria um portal pra ela ver os filhos dela, e quando ela vai conversar com os filhos dela estão com medo dela. E pronto, a Wanda fica lá e fala, putz, eu realmente sou uma vilã, me desculpem, pode ir embora, eu vou poupar vocês. Essas 2 horas que eu passei correndo atrás de vocês, fazendo um genocídio em massa, pode esquecer, isso ficou pra trás, gente, fica tranquilo. Percebi que eu sou uma vilã porque os meus filhos de outra realidade ficaram com medo de mim. Pronto, agora sou do bem de novo. Podem ir embora, gente, não quero mais matar vocês. Aí a Wanda vai lá, quebra a montanha em cima dela e pronto, acabou. Por que isso não aconteceu no começo do filme? Não teve desenvolvimento nenhum da personagem da América Chaves pra chegar nesse ponto e ela tá mais ciente dos poderes dela. Em nenhum momento a gente viu a América Chaves tentando controlar os poderes dela, tentando usar qualquer tipo de poder. Aí chega no final, em uma cena completamente aleatória, ela consegue usar os poderes dela de forma consciente e acaba o filme. Então esse final invalida tudo que aconteceu na narrativa inteira. Porque só pelo fato da América Chaves abrir um portal e a Wanda perceber o que ela tá fazendo, isso podia ter acontecido até com a Wanda usando a duplicata dela quando ela muda de realidade, vê os filhos dela e perceber que eles estão com medo, que a mãe deles volta toda machucada, toda ensanguentada, e deles ficam com medo, eles percebem que algo tá errado. Mas não, eles esperam chegar nessa sequência final pra ter essa cena em específico que simplesmente invalida tudo o que aconteceu desde o início da narrativa. E agora, puxando para outro ponto negativo, aproveitando que eu já tô falando da sequência final, é sobre como esse filme não funciona por si só. Para esse filme funcionar, pra gente entender de fato a motivação desses personagens, o crescimento desses personagens, a gente tem que ter visto várias outras obras da Marvel, principalmente WandaVision. Porque se você não tiver assistido WandaVision, a personagem da Wanda não faz sentido nesse filme. Como que você passa de Guerra Infinita e de Ultimato, dela sendo do bem, dela ajudando os Vingadores, pra ela ser uma completa vilã que tá cometendo genocídio? Não funciona. Para essa personagem funcionar, você tem que ter visto WandaVision. Então toda a narrativa envolvendo os filhos da Wanda, a motivação da Wanda, não funciona completamente se você não tiver tido referência passada. E para piorar, esse filme não acaba. Ele simplesmente deixa em aberto toda a narrativa e tudo que aconteceu no filme pro próximo. Então esse filme não funciona sozinho porque ele tem que ter sido derivado de outras obras para ele funcionar. E também ele não funciona sozinho com o fechamento, porque pro fechamento, pra conclusão desse filme funcionar, a gente tem que esperar as próximas obras que continuem a história desses personagens. A última cena do filme é o Doutor Estranho passando mal na rua, a hora que ele levanta assim pra câmera, tem um olho na testa dele. E é basicamente isso, esse filme não tem final. Tanto não tem final que o desfecho do personagem da Wanda é simplesmente demolir uma montanha em cima dela. A gente sabe que ela não morreu. Então a jornada inteira da personagem não se concluiu ali. Esse filme tá muito mais pra um episódio de uma série, tá muito mais pra um episódio live action de What If,
né, assim como teve o episódio do Doutor Estranho, que é basicamente a mesma coisa, é praticamente a mesma história, só que com os personagens trocados, a motivação é a mesma, do que como um filme solo de super-herói. Agora, falando sobre a lição de moral que eu tinha comentado quando eu comecei esse ponto negativo, é que o filme inteiro, ele quer passar uma lição de moral de felicidade, sobre se você é feliz e o que te faz feliz. Só que o problema tá, primeiro, em isso ser uma lição de moral e uma premissa ridiculamente infantil, que para qualquer pessoa que tenha mais de 11 anos de idade não vai funcionar, mas também ela não funciona, porque o filme inteiro não é mostrar a felicidade desses personagens e não é mostrar para as crianças, tipo, nossa, vocês podem ser felizes. Não, porque o filme inteiro mostra que esses personagens não são felizes. Ele mostra que o Doutor Estranho não é feliz sem a Christine. Ele mostra que a Wanda não é feliz sem os filhos dela. Ele mostra que a América Chaves não é feliz sem as mães dela. E pra piorar, no final do filme, o Doutor Estranho chega pro Wong e fala: Wong, você é feliz? E ele fala: não, mas é o que tem pra hoje, então eu tenho que aceitar isso. Então esse filme, com essa lição de moral, mostra que não importa o quanto você tente, o quanto você almeje, você nunca vai ser verdadeiramente feliz, porque você sempre vai querer mais, e nada na sua vida nunca vai ser suficiente pra você. Essa é a lição de moral desse filme. Então a premissa de felicidade não funciona e tá completamente distorcida. Agora, entrando pro meu penúltimo ponto negativo desse filme, é a reutilização de elementos o tempo inteiro. Reutilização principalmente da frase do Doutor Estranho: esse é o único jeito. There was no other way. A frase que ele fala lá em Guerra Infinita, sabe? Depois que ele entrega a Joia do Tempo pro Thanos, ele fala pro Tony Stark, ele fala: Tony, esse era o único jeito. E nesse filme, ele repete umas 5 vezes essa frase. Não só reutiliza exageradamente essa frase, mas como ele utiliza em momentos que não fazem sentido, porque em diversos momentos que ele fala esse é o único jeito, não era o único jeito e era muito contornável. Não só ele, mas como o Wong usa umas 2 vezes essa frase, era o único jeito. Você repetindo tantas vezes essa frase, deixa de ser uma referência e passa a ser só uma repetição chata. Não só isso, mas quando a Capitã Carter vai lá enfrentar a Wanda, ela fala a famosa frase do Capitão América: eu posso fazer isso o dia todo. I can do this all day. Yeah, I know. Só que será que essa frase já não foi utilizada demais? Ele já falou isso umas 30 vezes em todos os filmes que o Capitão América aparece. A gente pega a Capitã Carter e repete a mesma frase. Isso é falta de criatividade? É pra ser uma referência que não funciona? O que é isso? Agora, puxando pro último ponto negativo, na verdade tem mais 2 pontos negativos aqui que eu queria falar. Esse ponto negativo é que esse filme é a mesma coisa de todos os outros filmes da Marvel. A única parte que esse filme inova são nas cenas de terror, que são pouquíssimas cenas nessas 2 horas de narrativa. E são tão poucas cenas, sim, elas mudam o tom do filme, dão um ar revigorante pra essa narrativa, mas cara, esse filme não passa de ser só um filme exatamente igual a todos os outros filmes da Marvel. A jornada dos personagens do começo até o final, a estrutura narrativa, mesmo que seja acelerada, ela é da mesma forma. Ela tem momentos que são extremamente arrastados, por exemplo, a sequência inteira dos Illuminati, a sequência inteira final é extremamente arrastada. A gente tem que ter esse final épico, que aqui nesse filme funciona um pouco, mas também que não é muito agradável. Como eu comentei aqui, né, sobre a resolução final da América Chaves finalmente conseguir o poder dela só porque o Doutor Estranho fala vai na fé. Do começo ao fim desse filme é só mais um filme genérico da Marvel. E esse tá sendo o problema dessas novas produções da Marvel, porque mesmo eles querendo inovar em algumas coisas, eles não conseguem fugir dessa perspectiva maçante que essas 30 e poucas produções têm exatamente iguais. E outra coisa que eu queria falar é que esse filme é muito feio. Tirando as cenas de terror, esse filme é muito feio, é muito quadrado, é muito sem sal, é muito sem gosto, sabe? Você vê a fotografia desse filme e ela não consegue ser bonita, visualmente bonita, em nenhum momento. São cores extremamente desaturadas, em algumas cenas muito saturadas, uma paleta de cores horrível, uma correção de cores também muito ruim. Cara, o contraste desse filme em determinadas cenas é tão ruim que o tom da barba do Doutor Estranho é a mesma coisa do cabelo, eles ficam o mesmo tom, fica simplesmente uma coisa uniforme com a vinheta que tem ao redor da tela, e todos os valores de preto desse filme em determinadas cenas é a mesma coisa. Esse filme não tem escala de cinza, é só uma coisa uniforme, é um contraste exagerado dos valores de preto e dos valores de branco. Esse filme é muito, muito, muito feio, salvo uma exceção, que é na morte
morte do professor Xavier, que é uma sala completamente branca, e daí chega a fumaça vermelha da Wanda por trás ali. Essa cena é visualmente bonita em algumas partes, mas de resto esse filme é muito feio. E agora, puxando pro último ponto negativo que eu queria falar aqui, é da atuação da Elizabeth Olsen. Tadinha, cara. Ela ter que contracenar contra o Doutor Estranho, contra o Wong e contra a América Chaves, dá até dó. Porque ela parece um robô atuando. Assim como em todas as outras aparições da Wanda no MCU, ela é a mesma coisa. É simplesmente um robô. Ela é uma atriz tão mediana que em todas as cenas que ela tem que demonstrar emoção, raiva, felicidade, tristeza, ela não entrega. Principalmente contracenando com o Doutor Estranho, que nesse filme tá maravilhoso. Então dá dó, tadinha, porque ela não consegue entregar em nenhum momento desse filme uma atuação minimamente convincente. Mas bom, gente, era basicamente isso aqui que eu queria falar sobre o filme. Eu não me adentrei em muitos detalhes, porque eu tomei como base que quem tá vendo esse vídeo já viu o filme, então se sabe exatamente das cenas que eu tô falando. Por isso eu não descrevi muito, eu não falei de muitas coisas em específico. Então esse aqui foi o meu resumão, basicamente, do que eu achei sobre esse filme. Pra finalizar aqui, eu vou dar a minha nota. A minha nota pra esse filme é nota 5. Eu acho que ele foi o mediano do mediano por causa dos personagens e por causa da direção do Sam Raimi. Porque se eu fosse levar em consideração a história e não os outros aspectos cinematográficos, eu com certeza daria uma nota menor, porque esse filme é muito fraco de história. Mas a gente tem que pensar como um todo, né? Esses personagens são muito legais, funcionam muito bem nesse filme, as cenas de ação na sua maioria são muito legais também, e as sequências de terror são maravilhosas, ponto aí pro Sam Raimi. Então nota 5 para esse filme. Como eu falei no começo do vídeo, esse não é o tipo de filme que me agrada. Não é o tipo de filme que eu veria de novo no cinema, que eu me conecto com a história, com a motivação dos personagens, até porque quase não tem motivação dos personagens nesse filme, mas eu também entendo quem tenha gostado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha review aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aí no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque quanto mais visualização, mais eu tenho esse incentivo de voltar e gravar um vídeo de novo. Se vocês quiserem, deixa aqui a nota que vocês deram pro filme nos comentários, o que vocês acharam, e vamos conversar sobre. Eu adoro quando vocês interagem comigo nos comentários. Mas lembrando, criando um ambiente confortável, de respeito e igualdade, toda opinião é válida. Eu não fiz esse vídeo aqui pra invalidar nenhuma opinião, tanto é que eu falei o tempo inteiro que eu entendo quem tenha gostado desse filme, mas pra mim esse filme não me cativou. Então é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vejo vocês na próxima e tchau!